bolsonaristas para apoiá-la também. O que acontece com o Congresso, assim? Está na mão dessa turma? A gente não consegue mais dar a verdade dos fatos sem que seja submetido a essa avalanche de groselha, de mentira. O que está acontecendo, deputado? Com eles você tem que preparar bem, porque é um monte de fake news, de mentira, de gritos, e eles vão em bando, né? Então tem que estar bem preparado. Vocês lembram da CPMI do golpe? A gente estudava aquilo bem para poder contrapor a mentirada deles. Eu não tenho acompanhado a CPI lá no Senado, né? Das Bets. Mas agora eles estão querendo fazer bagunça com a CPMI do ISS. Ou seja, eles iniciam o processo de fraude, o governo do Lula descobre, coloca a Polícia Federal para investigar e eles ainda querem julgar a culpa de quem descobriu e está resolvendo a fraude, para eliminar o problema da fraude. E eles querem jogar a culpa em quem está resolvendo, como se eles não tivessem nada, e no governo deles, é bom frisar que nada foi feito. Passaram-se 4 anos com essas questões. Agora nós sabemos que o próprio Bolsonaro sabia, ele fala lá, é alertado pelo PROCON de São Paulo, é alertado que havia fraude, que havia mesmo, e que não era só lá, não tomou nenhuma providência, as coisas continuaram, e quando alguém vai resolver o problema, eles jogam a culpa em quem está resolvendo o problema. O bolsonarismo não é fácil, porque eles não têm limite da mentira, da falta de ética. Então, para você enfrentá-los lá, tem que estar preparado, tem que discutir, tem que pegar a palavra, desmenti-los, desmoralizá-los, que é o que a gente fez na CPMI do golpe, né? Agora, vocês estão enfrentando ali um inimigo que é poderoso, que é o sistema, digamos assim. Dá para confiar no Hugo Mota? Deixa eu mostrar uma fotinho do Hugo Mota aqui, que foi postada pelo Ciro Nogueira, bolsonarista. Ele está lá com o Ciro nos Estados Unidos, Hugo Mota, junto com o Gustavo Lima aqui. E esse senhor que nós estamos tentando identificar, que tem implante capilar mal feito aqui. Está aqui o Hugo Mota com o Ciro Nogueira, no mesmo lugar onde esse mesmo personagem encontrou o Eduardo Bolsonaro. Né? O Ciro e esse cara aqui. Qual que é o jogo do Hugo Mota, na sua opinião, deputado? Como é que vocês vão fazer para, sei lá, acreditar? Ou não se trata de acreditar, vai ter que fazer de conta que é assim mesmo? Olha, o que foi feito dentro da Câmara de Deputados em relação à questão da anistia e da tentativa de paralisar o Supremo para estar apurando o que fez Ramagem, Bolsonaro e os golpistas, foi um verdadeiro absurdo e foi sobre a batuta do Hugo Mota. Ou seja, ele colocou para votar algo que completamente inconstitucional, sabia e avisado de que aquilo não iria passar no Supremo Tribunal Federal, uma coisa completamente esdrúxula. A primeira delas era fazer com que o Ramagem não pudesse ser investigado, não por algo que ele fez como deputado federal, mas antes, como dirigente da ABIN. Então, lá não havia nada de deputado e o Supremo estava analisando, dentre outras coisas, as tratativas que ele fez golpista como dirigente da ABIN. E foram muitas. Na CPMI nós mostramos isso. Simplesmente eles quiseram anular como se o Ramagem não pudesse ser de forma nenhuma investigado pelos seus atos anteriores a estar como deputado. Tudo bem que eles podiam paralisar o processo e não permitir que ele fosse investigado como deputado. Isso depende do Congresso. Embora eu já ache um absurdo. Porque se ele fez uma tentativa de golpe, o Congresso tinha que autorizar que ele fosse investigado no seu conjunto. Mas isso o Congresso pode, em tese, fazer, paralisar um processo de investigação contra um deputado. Mas não contra aquilo que o Ramagem fez, repito, quando ele era dirigente da ABIN. Agora, o absurdo maior era dizer que, como o Ramagem estava ali dentro daquele processo de investigação, tinha que parar a investigação toda, de todo o processo do golpe, incluindo Bolsonaro e os generais. E o Hugo Mota
colocou aquilo para votar sem abrir o processo de discussão na Câmara naquele dia e tratorou. Aprovaram com 315 votos, ou seja, o Centrão participando desta farsa e pior, participando de um processo de afrontar o sistema democrático, afrontar a democracia e fortalecer o golpismo bolsonarista. Foi muito grave aquilo que aconteceu. O Supremo agora, evidentemente, anulou esse processo patético que a Câmara fez com 315. Olha, se fosse na época daquela música, iriam dizer que eram 315 picaretas, né? Com anel de doutor, como já dizia a música, são mais de 300 picaretas com anel de doutor. Ali foi, evidentemente, uma picaretagem. 315 votos para paralisar o Supremo e não deixar que ele julgasse uma tentativa de golpe contra a democracia brasileira. Então, foi realmente algo muito grave. Eu acho que nós devemos estar atentos, sim, porque você não sabe qual o limite que o bolsonarismo tem. E, aliás, sabe-se, né? A direita, no final das contas, vai a reboque da extrema-direita. Basta ter chance para isso, que ela faz esse jogo com a extrema-direita. Não deveria, porque o que está em jogo é a democracia. Mas para ter a proximidade com eles, para tentar ter voto a partir do bolsonarismo da extrema-direita, eles se aliam taticamente a esse neofascismo que é, na prática, o que é o bolsonarismo. Então, é lamentável a atitude que o Centrão teve e também do presidente Hugo Mota. Então, a gente, quando vê cenas e fotos como essa, tem que ficar preocupado, com certeza. Não dá para colocar e afiançar que há uma garantia democrática, enquanto o Centrão tem essas dubiedades e aproximações com a extrema-direita em coisas tão delicadas. Deputado, também a gente descobriu hoje que 2 nomes que aparecem nas investigações aí dessa fraude bilionária no INSS estão ligados também na CPI da Covid. O senhor deve ter falado com eles, ou deve tê-los interrogado, Maurício Camisotti e Danilo Trento. E o Camisotti é considerado pela Polícia Federal como peça-chave no escândalo do roubo das aposentadorias. E o nome dele foi citado na CPI da Covid como personagem central da negociata de vacinas superfaturadas da Índia, a Covaxin. Pois é. E diz aqui o outro pedido que originou a CPI da Covid, o Randolfo Rodrigues, aspas, a negociata com as vacinas da Índia não deu certo e eles partiram para lesar aposentados e pensionistas. Essa é a nossa principal hipótese. Precisamos aprofundar as investigações. Essa é uma boa resposta para colocar isso, de fato, no colo de quem criou, que foi o bolsonarismo, não é? Como é que o senhor vê essa revelação? É uma ligação, né, evidente agora. Então, já se ligam nomes que faziam as falcatruas na época da Covid com os aposentados. E foi mais ou menos na mesma época, viu? Enquanto eles estavam sendo investigados na Covid, eles já tratavam do golpe também nos aposentados. Então, é preciso checar direito essas datas, estes personagens e ligá-los. Eu acho que a Polícia Federal vai descobrir muito mais coisas e já sabe de muito mais coisa. Esse o chamado careca do INSS, que eu prefiro chamá-lo de careca do Bolsonaro, isso também fica claro o vínculo que tem com o bolsonarismo. Ele é que levou essas entidades que iniciaram esse processo. Então, Kiko, é aí que eu falo, quer dizer, o governo descobre isso. Há um processo de investigação que parte da Controladoria Geral da União a pedido dela própria para a Polícia Federal. Então, o governo reage a isso, dá orientação para que tudo seja punido, tudo seja investigado. E como é o presidente Lula e o governo Lula que descobre, eles querem dizer que a culpa é de quem descobriu e está apurando.